Uma boa noite a todos, graças ao nosso bom Deus, que nos concede mais uma noite, mais um novo tempo em nossas vidas. Por esta razão estamos alegres, contentes, por estarmos nos beneficiando de grande privilégio da parte do Criador. Para não ficar somente nestas palavras, quero compartilhar com meus amigos, meus irmãos, qualquer um, todos que estão aí, Efésios capítulo 5, 2 versículos só, vai dizer assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Então Paulo vai dizer assim, vocês são. Então Paulo faz e traz uma afirmação de que a igreja de Éfeso são filhos de Deus, vocês são filhos queridos de Deus e, por isso, se são filhos queridos, por isso, por esta razão, ele vai dizer assim, devem ser como Ele. Devem ser como Ele. Como Jesus. Aí ele vai dizer aqui que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Então, de que forma nós vamos nos comportar perante a sociedade, perante os irmãos, com transparência, justiça? Porque Paulo está dizendo que os filhos de Deus devem andar como Ele andou. Os filhos. Nós não somos filhos agora? Somos, então pronto. Se vocês são os filhos, olha só, filhos queridos de Deus, por isso devem, ele falou que é um dever. É um dever, ele está dando uma ordem, devem se comportar como tal. Não como a gente está vendo por aí, né? As barbaridades que a gente vê de alguém dizendo que é filho de Deus. Pelo amor de Deus. Dá nojo. Olha só, deve se comportar como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Por amor. Então, os filhos de Deus, eles vivem, o eixo central é o amor. Devem ser dominados, sejam dominados. É pelo amor, não é pela ganância, não é pela concorrência, não é pela religião, não, por isso é que não precisa, por isso que eu falo que placa de igreja, meu Deus, é voltar para o paganismo, placa de igreja, não, nós não precisamos de nada disso, porque aqui tem que ser pessoas espirituais, se somos filhos de Deus é pelo Espírito, é porque nós nos tornamos espiritual, então pronto, então a pessoa que é morada de Deus, ele precisa do quê? De voltar para o paganismo, placa de igreja do paganismo. De onde vem essa placa? De Roma. Foi a igreja católica, foi o romanismo que criou a placa de igreja. Então, o judaísmo não tinha placa de igreja. Não, tinha um templo, mas não era placa, mas não tinha placa. Mas aí o romanismo misturou com o judaísmo, pegaram as duas coisas e misturaram, voltaram para o paganismo. Bom, assim, dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou. E ele tem aqui a regra, tem a medida do amor que nós devemos amar. O amor que Cristo amou. É um amor sacrificial. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. É a mesma coisa. Como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Essa é a maneira que nós, do comportamento dos filhos de Deus. É essa. O amor. A marca é o amor. Entendeu? Paulo está falando isso porque Paulo conhecia a passagem lá de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que Jesus falou. Ali está a marca da igreja de Cristo, é aquela ali. Então, o comportamento é o comportamento do Filho de Deus. E a medida é a mesma. Nós devemos amar com o mesmo sacrifício, sacrificando-se uns pelos outros, por amor. Porque a nossa morada permanente não é aqui. A nossa vida, a nossa realidade não é aqui. Aqui somente um tipo, uma sombra. A realidade é do outro lado, viu, meu querido? Amém?